Muito bom dia a todos os irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Estamos aqui juntos através da internet para partilharmos a palavra do Senhor com os irmãos. E eu vos convido nesta oportunidade para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 17. Nós iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 26 da palavra do Senhor. Está escrito assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Está bom até aqui a leitura do texto sagrado, do Evangelho de João, capítulo 17. Nós temos aqui, irmãos, um tema importante da palavra do Senhor, e eu quero convosco. Jesus, o nosso intercessor. Já ouvimos neste Evangelho de João, Jesus falando ao povo, Jesus falando aos inimigos, aos seus discípulos. Agora, ouvimos falando ao Pai.
embora se tratasse de momentos de íntima comunhão entre o Filho e o Pai, era ao mesmo tempo, esta oração, uma lição para os seus discípulos. Esta é uma oração feita após a instituição da ceia. É uma oração de despedida. É uma oração antes do sacrifício de Jesus na cruz. Uma oração intercessora. Esta oração, ela é conhecida como a oração sumo sacerdotal de Cristo. Nenhuma voz já se ouviu na terra e no céu com maior arrebatamento, com mais santa, mais frutífera e mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nesta oração. Estas são palavras de Philip Melanchthon, um dos grandes reformadores da história da Reforma. A oração de Jesus aqui no capítulo 17, ela tem 3 divisões principais. A primeira delas, do versículo 1 ao 5, Jesus ora por si mesmo, pelo seu ministério, e ele diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra. Do versículo 6 ao 19, o Senhor Jesus ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde neste mundo e que os santifique. Do versículo 20 ao 26, ele ora pela igreja inteira, pelos que crerão nele, pela pregação do Evangelho de todas as épocas, para que possam ser unidos nele e um dia participarmos também da sua glória nos céus. Em sua oração, neste capítulo 17, e as orações de Jesus nos Evangelhos são orações extremamente ricas e maravilhosas. E neste capítulo 17 temos aqui pelo menos 4 focos, 4 áreas em que Jesus vai focar aqui. Áreas importantes: a salvação, a segurança dos salvos em Cristo, a santificação do seu povo e também a unidade do povo de Deus. 4 áreas: salvação, segurança, santidade e unidade. Nos versículos 1 ao 5, nós temos, portanto, a oração de Jesus pelo seu ministério. E no versículo 1, vemos uma expressão muito importante, que é chegado a hora do Filho do Homem. Muitas vezes, meus irmãos, Cristo disse que sua hora ainda não tinha chegado, mas agora, sua hora de ir para a cruz havia chegado. Era chegada a hora da transição de Jesus deste mundo para a glória que ele desfrutava com o Pai antes que o mundo tivesse sido criado. É o versículo 5, por exemplo, e o versículo 24 afirmam isso de forma muito clara para nós. Jesus, portanto, ele está orando pela sua própria morte sacrificial. É na cruz que ele cumpre o plano da redenção. É na cruz que ele revela ao mundo o amor e a justiça de Deus. Esta petição, glorifica teu Filho, no versículo 1 aqui do capítulo 17, implica uma reivindicação de divindade. Visto que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele afirma, por exemplo, que Deus não dará sua glória a outro. Vemos isso em Isaías 42, versículo 8. Deus não dará sua glória a outro. E aqui Jesus disse: glorifique o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Isto é uma afirmação da sua divindade. Temos aqui, portanto, meus irmãos, a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Cristo pede ao Pai que o glorifique por meio da aceitação do sacrifício representado pela sua morte e pela sua ressurreição dentre os mortos. Deus respondeu esta oração, nós sabemos disso, ressuscitando o Senhor Jesus no 3º dia e mais tarde, levando-o para o céu e coroando-o com glória, honra e majestade.
Assim, meus irmãos, o Filho de Deus, ele é glorificado em sua crucificação, ressurreição e intronização à direita de Deus. Estes eventos, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, esses eventos são uma unidade composta, sua obra redentora, para que o Filho te glorifique a ti, continuou o Senhor Jesus a dizer nesse versículo. Portanto, Jesus, ele glorifica o Pai, dando vida eterna, como tem no versículo 3, dando vida eterna aos que creem nele, salvando-nos dos nossos pecados. Traz grande glória a Deus, meus irmãos, quando os pecadores se convertem e se tornam imitadores de Cristo na terra. Quando imitamos a Cristo, glorificamos ao Pai do céu. No versículo 2 e o versículo 3, do capítulo 17, vemos aqui a descrição do ofício de Cristo e da dignidade do nosso Senhor. Nós somos informados que o Pai deu-lhe autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, Jesus, conceda a vida eterna. A salvação das almas dos homens está nas mãos de Jesus. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Não é o que lemos em João 5,24? Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. O Pai entregou nas mãos dele o poder de dar a vida eterna. Jesus declarou que a vida eterna é esta, no versículo 3, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus por meio de Jesus. É assim que você obtém a vida eterna, pela fé em Jesus, conhecendo Deus através de Jesus. Ao colocar-se a si mesmo, quando Jesus coloca-se a si mesmo e o Pai juntos, como a fonte da vida eterna, meus irmãos, Cristo afirma sua própria divindade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. A salvação vem do Senhor, que lemos em Jonas capítulo 2, versículo 9. Jesus é o Salvador. E também vemos aqui que o Senhor se chama a si mesmo de Jesus Cristo. Observe no versículo 3, ele se autoproclama o Cristo aqui no versículo 3. Porque Cristo significa, é o mesmo que Messias, Cristo no grego, Messias na sua tradução do hebraico. Este versículo, portanto, ele refuta a acusação de que Jesus nunca tenha se autoproclamado o Messias. Ele chama-se a si mesmo Jesus Cristo. Versículo 3. A vida eterna não é simplesmente uma vida que jamais acaba. É uma vida que não tem fim. Isto é a vida eterna. Não é isso que se trata aqui, a vida eterna. Vida eterna aqui, de acordo com Jesus, no versículo 3, consiste numa comunhão íntima com Deus. E esse conhecimento, que conheçam a ti só, este conhecimento aqui significa mais do que mera compreensão intelectual. Envolve afeto, envolve comunhão íntima e envolve um relacionamento pactual entre Deus e o homem, um relacionamento de lealdade. O texto bíblico também diz que a salvação foi uma obra que o Pai confiou ao Filho. Observe o versículo 4. Uma obra que o Pai confiou ao Filho e que o Filho a concluiu cabalmente, completamente. O Senhor proferiu essas palavras como se já tivesse consumado a obra que o Pai lhe confiara para fazer. É o que lemos em João, aqui nesse mesmo evangelho, capítulo 19, versículo 30, quando ele na cruz deu o brado, tetelestai, está consumado, está pago. E ele aqui no versículo 4 fala de algo futuro como uma realidade presente, porque é certo que ele vai realizar esta obra. Temos aqui a salvação, meus irmãos, pela completa obediência de Jesus e pelo seu sacrifício substitutivo na cruz, em lugar e em favor daqueles que nele creem.
Foi a favor do seu povo, meus irmãos, que Cristo viveu aqui na terra e que finalmente foi para o Calvário. Observa o versículo 19 do capítulo 17, que diz: e por eles me santifico, isto é, consagro-me a mim mesmo, entrego-me como um sacrifício santo e agradável, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui na terra, Jesus viveu em meio à dor, à pobreza, à doença e o pecado dos homens. No seu ministério, ele enfrentou preconceito, ele enfrentou o ódio, ele enfrentou a oposição, e mesmo assim, no fim do seu ministério, Jesus tinha o direito de dizer: eu glorifiquei-te na terra. Ele viveu neste mundo caído, mas ele glorificou a Deus aqui neste mundo. Será, meus irmãos, com certeza muito fácil glorificarmos a Deus no céu. Lá no céu será fácil você glorificar a Deus. A questão importante é: sabemos glorificá-lo no ambiente que nós estamos vivendo agora? Temos tido êxito em glorificá-lo no lar, no trabalho, no escritório, neste mundo, na sociedade? Glorificá-lo no céu será fácil, mas Jesus glorificou o Pai aqui na terra. No versículo 5, Jesus pede ao Pai para reassumir a mesma glória que tinha antes da criação. Versículo 5. Isto implica que o universo material, ele não é eterno, não. Mas ele foi criado por Deus. Observe o versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora, olha o versículo 24 que diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Isto implica, meus irmãos, que o universo material não é eterno. Ele foi criado por Deus. Antes disso, nada de material existia. Mas aqui Jesus fala de uma glória partilhada com o Pai, entre o Pai e o Filho, antes da criação. Esta passagem, meus irmãos, ela é muito interessante, porque no versículo 5 ela aponta para o passado. É uma linguagem até paradoxal, eternidade passada, mas ele aponta para o passado, e no versículo 24 ele aponta para o futuro, e no versículo 4, por exemplo, ele fala de algo futuro como uma realidade presente. Portanto, aqui ele aponta para o passado, perscruta o futuro, algo extraordinário e muito profundo, temos aqui nesses versículos. Mas agora Jesus, ao completar esta etapa da sua oração pelo seu próprio ministério, ele agora ora pelos seus discípulos, do versículo 6 ao versículo 19. Ele vai orar pelos seus discípulos, literalmente. E nesta oração, antes de sua morte sacrificial, não é? Jesus aqui, ele define o seu propósito em morrer na cruz. Versículo 9 nos mostra esse propósito. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. É verdade, meus irmãos, que Cristo realizou uma redenção suficiente para todos os homens. Mas também é verdade que esta redenção é eficaz somente para aqueles que creem. Assim como é verdade que o Senhor Jesus é o único mediador disponível entre Deus e os homens, também é verdade, meus irmãos, e precisamos entender isso, que ele intercede ativamente, somente por aqueles que, por intermédio dele, se chegam a Deus. Por esta razão está escrito: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, no versículo 9. 7 vezes, o Senhor Jesus, ele afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Você observa no versículo 2: assim como
lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Versículo 2. Versículo 6, ele repete o mesmo conceito. Versículo 8, versículo 9, versículo 11, versículo 12, versículo 14. Aliás, 24. Portanto, versículo 2, 6, 8, 9, 11, 12 e 24, 7 vezes. Ele vai destacar aqui este ponto: aqueles que me deste. Tudo e todos, não há dúvida, pertencem a Deus, em virtude da obra da criação. Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de todos, Ele é o dono de todos. Mas aqui está em vista a possessão da redenção. Deus deu um povo ao Redentor. Tu me deste. Você pode observar isso também em Hebreus, capítulo 2, versículos 10 ao 13. E é muito claro esta ideia de um povo dado ao Pai através da obra do Redentor. Nós, irmãos, é importante entender isso. Nós não fomos nós que inicialmente amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. 1 João, não é? Capítulo 4, versículo 19. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. João 15, 16. Não fomos nós que chegamos a Cristo, foi o Pai que nos levou até Ele. João 6,44. Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, disse Jesus. Jesus deixou claro que aqueles que o Pai lhe dá, meus irmãos, aqueles que o Pai lhe dá, estes é o que vem a Ele, e aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Leia depois com atenção, João 6, versículos 37 ao 40. Vamos ler juntos, estamos aqui no Evangelho segundo escreveu João. Vamos lá no capítulo 6, versículo 37, palavras de Jesus. João 6,37, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observa o 44 agora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Lemos também no capítulo 10 que Jesus, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Vamos para o capítulo 10 do mesmo Evangelho. Ele está aqui no 17 falando algo que ele já havia falado no 6 e também no 10 e também no 13. No capítulo 10, por exemplo, versículo 14 do Evangelho segundo escreveu João, ele vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor. Aliás, versículo 15 agora: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Observe o versículo 26 agora ao 29. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Agora vamos voltar lá para o capítulo 17. Observe o versículo 12. Capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu,
senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus guardou e protegeu os seus discípulos e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Judas Iscariotes. E a pergunta que se faz é a seguinte: por que Jesus não guardou Judas Iscariotes? E a resposta era muito simples: porque Judas nunca pertenceu a Cristo. Jesus guardou fielmente todos aqueles que o Pai lhe deu, mas Judas nunca lhe foi dado pelo Pai. Judas, ele não acreditava em Jesus, não. Vamos voltar no capítulo 6, porque a gente pulou aqui logo de volta para o 17, mas observa o capítulo 6, versículo 64. Capítulo 6 do Evangelho de João, sempre aqui em João, tá bem? Versículo 64. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse acerca de Judas. Mas há alguns de vós que não creem, disse Jesus. João 6, 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que o que o havia de entregar aqui de traí-lo. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Discurso duro esse de Jesus. Mas Jesus não deixou de falar, porque era duro o discurso. Ele falou. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora observe aqui os últimos versículos deste capítulo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Ele pergunta. E ele responde agora: e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. É muito importante entender isso. Judas, ele não cria em Jesus, ele não havia sido escolhido. Se você for agora para o capítulo 13, vamos ler 13 também. Eu poderia só citar, mas é bom ler, porque as palavras de Jesus são muito claras aqui. Capítulo 18, versículo 18 e 19, olha o que Jesus diz acerca de Judas Iscariotes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. João 13, 18. Mas para que se cumprisse a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ele não havia sido escolhido. Ele também não havia sido entregue pelo Pai. É óbvio isso para nós também. Portanto, aquela traição ali de Judas Iscariotes não foi um deslize momentâneo na vida de Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas era um diabo, como lemos lá no capítulo 6, versículo 70. E Jesus também sabia que ele era um ladrão. Sabia disso? Vamos ver aqui, João capítulo 12 agora, versículo 6. Olha o retrato de Judas aí no Evangelho de João. Capítulo 12, versículo 6. O que Jesus sabia acerca dele? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Está a falar acerca de Judas. Mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Portanto, aquela traição não foi um deslize momentâneo. Ele era um diabo, ele era um ladrão. Ele não acreditava em Jesus. Meus irmãos, eu falei tudo isso, sabe para quê? Para que você entenda uma coisa. Nós temos aqui uma lição profunda, sobre o perigo de se viver como um hipócrita no meio do povo de Deus.
Por 3 anos, Judas Iscariotes, por 3 anos ele andou com Cristo. Ele viu os milagres de Cristo, ele ouviu os ensinos de Cristo. Por 3 anos, Judas Iscariotes realizou a obra de Deus. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, estava lá Judas no meio deles, conforme lemos em Mateus capítulo 10, versículos 1 ao 15, na lista daqueles que pregaram o evangelho do reino. Judas, ele pregou o evangelho com os outros, ele orou pelos enfermos, ele expulsou demônios no nome de Jesus. É o que você vai ver em Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 19. Até os demônios se nos submetem em teu nome, Jesus. Eles estavam alegres quando retornaram daquela evangelização. Judas, no entanto, ele abre o coração à voz, o ouvido à voz do diabo. E o diabo entrou nele e o levou para o inferno. Ao trair Jesus, Judas simplesmente mostrou de quem ele era servo, a quem ele de fato obedecia. E aprendemos aqui que homens maus como Judas podem galgar ou ocupar os postos mais altos das lideranças das igrejas, mas jamais enganarão a Jesus. Jamais enganarão a Jesus. Vemos aqui, meus irmãos, o perigo de se ter apenas um conhecimento intelectual do Evangelho, mas um coração não convertido. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Não foi o que ensinou Jesus em Mateus capítulo 7? Em teu nome não fizemos sinais, não expulsamos demônios? Para trás de mim não vos conheço, disse Jesus. Por outro lado, meus irmãos, Jesus, ele vai testificar daqueles que o Pai lhe deu, os seus discípulos, e vai dizer que eles creram nele e obedeceram a palavra de Deus. É isto que caracteriza os discípulos de Jesus. Jesus, ele não desprezou os 11 por causa de suas fraquezas, mas suportou eles e salvou-os somente porque eles creram verdadeiramente nele. Porque pouco depois de Jesus fazer alguns elogios aos discípulos, eles fugiram todos de medo quando Jesus foi preso, mas creram em Jesus. Versículo 11 agora, meus irmãos, temos um outro ponto importantíssimo também aqui. Jesus, ele pede ao Pai que aqueles que foram especialmente dados a ele, que sejam mantidos até o fim. A nossa segurança na salvação, ela não está baseada em nossa força, ela está baseada na intercessão de Cristo por nós. Versículo 9, versículo 11, 15 e o 20. A intercessão de Cristo por nós. Voltamos para o capítulo 17, tá bem? Os crentes, eles permanecem firmes e perseveram até ao fim, não por causa de suas próprias forças e bondade, mas porque Jesus intercede por eles. Os discípulos foram dados pelo Pai a Cristo, procedentes do mundo, conforme lemos no versículo 6. Mas eles não são do mundo, como lemos no versículo 14 e 16. Apesar de continuarem no mundo, como diz o versículo 11, e de serem odiados pelo mundo, como lemos no versículo 14 e no 19. E mesmo não sendo imediatamente removidos do mundo, como lemos no versículo 15, mas como o próprio Cristo foi enviado a este mundo pelo Pai. Cristo agora enviou os seus discípulos para este mundo, é o que está no versículo 18, para serem instrumentos nas mãos do Redentor. Jesus orou para que os seus discípulos fossem guardados do mundo, versículo 14, e no 15, para que fossem guardados do mal. O mal aqui, versículo 15, seria melhor traduzido por maligno. Meus irmãos, não são os problemas físicos e sociais do mundo que Jesus deseja que seus discípulos sejam guardados, mas sua corrupção moral, pela qual Satanás ele busca corromper aqueles que seguem a Cristo e trazê-los, neste caso, de volta ao domínio do pecado. Precisamos de estar debaixo da intercessão de Cristo. E ele intercede pelos seus discípulos. Ele intercede pela sua igreja como um todo. O maligno é um inimigo real. Ele entrou em Judas Iscariotes e o levou para a morte, o caminho da morte. Paulo diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. Paulo diz que devemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
E Pedro afirma que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa devorar. Mas Jesus está à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Cristo não deseja que seu povo se retire do mundo, mas que seja protegido do mal. Cristo ensinou que a missão dos seus discípulos é ser sal da terra e luz do mundo. Isto exige contato com o mundo e não temê-lo ou fugir do mundo. Vivermos em guetos fechados, sem nenhum contato com o mundo. Amados, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Como diz 1 João 4,4. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, e nem sacrificar nossa santificação nos conformando com o mundo. Os cristãos nunca poderão representar Deus tão perfeitamente como o próprio Cristo representou o Pai. Cristo representou o Pai de uma forma perfeita, jamais iremos fazer isto na mesma intensidade, mas apesar disto, os cristãos estão aqui a fim de apresentar Deus a este mundo perdido. É por isso que Jesus enviou-nos ao mundo. Qualquer verdadeiro cristão, qualquer um, é enviado ao mundo para dar testemunho de Cristo e para alcançar os perdidos onde possam ser encontrados, a fim de conduzi-los a Cristo. Essa é a nossa missão. E do 17 ao 26 agora, nós temos aqui a oração de Jesus em favor da santificação dos seus discípulos. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava pedindo ao Pai que tornasse os discípulos mais santos, espirituais, puros, em pensamentos, palavras, obras, vida e caráter. Somos santificados, como disse Jesus no versículo 8, 14 e 17. Somos santificados pela palavra de Deus. Cristo nos transmitiu a palavra. Ele nos deu a palavra. Como Jesus já havia ensinado, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. A palavra é o instrumento pelo qual Deus chama as pessoas para a salvação. É o poder da palavra de Deus que leva o ser humano até Cristo. A tua palavra é a verdade, disse Jesus no versículo 17. Ele não disse como tantas pessoas fazem hoje: a tua palavra contém a verdade, mas a tua palavra é a verdade. A santificação ocorre quando os cristãos acreditam, pensam e vivem de acordo com a verdade em relação a Deus, em relação a si próprios e em relação ao mundo. Nenhuma santidade será produzida em nós mediante a crença em mentiras, em falsidades. As boas obras brotam da verdadeira fé, e a verdadeira fé, ela é inspirada pela verdade de Deus, como escreveu o salmista no Salmo 119, no versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um pregador francês declarou: a pureza do coração e da vida importa mais do que ler uma opinião correta. Mas um outro pregador francês respondeu: a cura é mais importante do que o remédio, mas sem o remédio não haveria cura. Certamente é mais importante viver a vida cristã do que conhecer as doutrinas cristãs. Mas não haveria nenhuma experiência genuína e espiritual sem a fé, em primeiro lugar, nas verdades da palavra de Deus. Não tente divorciar o que Deus uniu. Do versículo 20 agora ao 23, vemos que Jesus, ao 26, não é? Vemos que Jesus ora por todos os cristãos. O Senhor ora pelos cristãos de todas as eras que chegariam a crer através da proclamação do seu evangelho. Portanto, meus irmãos, ao ler estes versículos, cada cristão neste mundo pode dizer: Jesus orou por mim há mais de 2000 anos atrás. Porque ele vai dizer que não orou apenas por eles, mas por aqueles que iriam crer nele. Capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pela palavra de Deus você creu em Jesus.
E você então aqui está contemplado nesta oração de Jesus. Jesus, ele orou por você aqui. O Senhor ora pelos cristãos aqui de todas as épocas. E aqui é importante entender que a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja é o alvo da oração de Jesus. Versículo 11, 20, 21 e 22. A preocupação de Jesus é com a unidade dos seus seguidores. A ideia aqui, é bom entender que aquela ideia de unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide, mas o amor une, é uma falácia. Não existe unidade fora da verdade. Jesus ele enfatizou a verdade aqui da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 6, fala de unidade e verdade, sem separar as duas coisas. A unidade dos crentes deve refletir a unidade e o amor entre o Pai e o Filho. Não há desarmonia entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho estão unidos um no outro, em comunhão santa e plena. Se nós somos filhos de Deus e membros da sua família, não podemos viver em desunião. Jesus só tem uma única igreja, um único rebanho e uma só noiva. Com frequência, infelizmente, os crentes têm desperdiçado seu tempo contendendo com seus irmãos, em vez de contenderem contra o pecado e contra o maligno. Não causa espanto, meus irmãos, não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas. Não causa espanto. Mas uma ovelha infringir a outra é absolutamente contrário à natureza. É abominável. O amor de Deus nos transforma para que amemos uns aos outros como Deus nos ama. Esta oração, meus irmãos, é por uma unidade visível para que o mundo creia. Versículo 21. Observe o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma vez unidos, os cristãos poderão dar testemunho da verdadeira identidade de Jesus como o enviado de Deus para este mundo. Por outro lado, a desunião do povo de Deus dificulta a fé em Jesus, atrapalha a conversão das pessoas. Ela prejudica a missão da igreja de Cristo nesse mundo. É por isso que o diabo trabalha dia e noite para nos separar uns dos outros, para atrapalhar esta missão. Em nome de Jesus, não vamos aceitar isso na nossa igreja, na nossa vida. Precisamos aprender a viver como família de Deus desde agora. Sabe por quê? Porque vamos passar toda a eternidade no céu. Foi o que Jesus disse do versículo 24 ao 26. Do versículo 24 ao 26, ele diz que a sua igreja, que agora está protegida no mundo, vai viver com ele e vai ver a sua glória no céu. E temos que aprender a viver como família de Deus agora, porque viveremos com ele para sempre na glória celestial. No versículo 11, o Senhor Jesus orou pela unidade na comunhão. No versículo 21, ele orou pela unidade no testemunho da proclamação. E no versículo 24, pela unidade na glória celestial. Irmãos, nós não temos esta glória ainda, nós não temos ainda. Ela será manifesta ao mundo quando o Senhor Jesus voltar para estabelecer o seu reino. Então, veremos Cristo face a face, conheceremos como também somos conhecidos. Agora, meus irmãos, sabemos muito pouco a respeito do céu. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. 1 João 3, versículo 2. Sabemos muito pouco ainda. Todavia, a morte ou a volta de Cristo, quando isso acontecer, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz que quando ele voltar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, serão levados para a sua presença, e estaremos para sempre com o Senhor. Observe o versículo 26 agora, o último versículo do capítulo 17, que diz:
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha o versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. São pontos importantes que acontecem antes, mas no 24 diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então, sabemos pouco sobre o céu, é verdade, temos poucas informações sobre o céu, mas aqui há uma promessa, estaremos com Ele. E quando partirmos deste mundo, ou quando Cristo voltar, estaremos para sempre com o Senhor. Nós não precisamos, meus irmãos, de mais informações sobre o céu. Isto já é absolutamente suficiente. Sabe por quê? Porque onde está aquele que veio a este mundo, morreu e ressuscitou em favor dos nossos pecados? Ali não falta coisa alguma. Como disse Davi no Salmo 16, no versículo 11, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor meu Deus e Pai, eu te dou graças e te adoro e te glorifico, porque reconheço que o Senhor é Deus, o único Deus verdadeiro, que pela obra de Cristo nos trouxe a salvação. Nós te louvamos pela vida eterna que temos em Cristo. Te louvamos pela comunhão que desfrutamos da tua presença. E queremos agora, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que aplique essa palavra em nossos corações, pelo poder do teu Espírito Santo. Que essas verdades tão claras acerca da segurança que nós temos, da salvação que nós temos, da união necessária, da santificação do teu povo, que isso seja uma realidade em nossa vida, uma realidade em nossa igreja. Estamos numa etapa de grande sofrimento neste mundo, estamos agora num período também em que a tua igreja está orando pela unidade do povo de Deus, pela santificação do povo de Deus, pelo fortalecimento do teu povo. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a ti, Pai, que nos mova mesmo em oração, que nos una espiritualmente em santa comunhão, que isso possa remover, ó Pai, tudo o que não agrada ao Senhor, que o Senhor nos proteja do maligno, e que possamos ser uma igreja unida, uma igreja que proclame essas verdades maravilhosas do Teu Evangelho, que haja união em nós, e que esta união possa se desencadear, ó Deus, num processo de proclamação, que possamos ser luz, que possamos ser sal, que possamos, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos para a salvação dos pecadores, dos perdidos. O Senhor nos salvou e o Senhor nos usa também, ó Pai, para sermos instrumentos de proclamação da Tua glória neste mundo, pela imitação de Cristo, Senhor. Que os homens que não Te conhecem possam ver Cristo em nossa vida, possam ver a glória do Senhor em nossa vida. É o que nós Te pedimos, ó Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus. Que nenhum de nós entre em desespero, mas que todos nós possamos estar sempre seguros na Tua presença, confiando sempre neste cuidado providencial do Senhor. Acalma o nosso coração, remova o medo, a angústia e nos dê a força necessária, Deus, para enfrentarmos as maiores tribulações, que como Cristo glorificou-Te aqui nesta terra, que possamos glorificá-lo também, ó Pai, em nome de Jesus. Contamos com a Tua graça, com o poder do Teu Espírito Santo, com o poder santificador da Tua palavra em nossa vida. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.